Olá você, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você e toda a sua família. Hoje é dia 11 de junho de 2020 e nesse tempo de pandemia e isolamento social, todos os dias às 21 horas, o nosso ministério tem intercedido diante do trono da graça do nosso Deus para que Ele, pela sua misericórdia, abrevie esse tempo de sofrimento. Não apenas para nós que somos a sua igreja, mas também para toda a humanidade, porque toda a humanidade está sofrendo, toda a humanidade está gemendo nesse tempo. Eu quero compartilhar com você, através deste vídeo, alguns elementos importantíssimos da oração. Mas antes quero lembrar você o seguinte, que intercessão é orar a Deus por alguém, por uma outra pessoa. E o primeiro elemento que eu quero compartilhar com você é o seguinte: nenhuma oração, irmãos, ela pode ser gelada, fria. A oração, ela tem que ser fervorosa. Ela também não pode ser uma oração mecânica, principalmente a oração intercessória. Para se interceder por alguém, é necessário sentir a dor da pessoa, tudo aquilo que ela está sofrendo, sentir na pele mesmo, sentir a sua tristeza, a sua angústia e também ser capaz de chorar por ela, pela situação pela qual ela está passando. É claro que nós não intercedemos apenas por aquelas pessoas que a gente conhece, intercedemos também por pessoas que nós não conhecemos e que nunca conheceremos pessoalmente. Mas o Senhor nos traz nomes, nos toca de orar por determinada localidade, Então oramos, intercedemos também por pessoas que não conhecemos. O coração de um intercessor, ele bate, ele pulsa pela dor e pelo sofrimento das outras pessoas. O intercessor, ele é alguém que carrega o fardo de outras pessoas. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 3, o autor escreveu desta maneira: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Então perceba que o intercessor é alguém que sente na pele a dor, o sofrimento das pessoas quando intercede por elas. Um segundo ponto que eu quero compartilhar com você é o seguinte: o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida, ou seja, ele reconhece Deus como autoridade suprema sobre a sua vida, Então, o intercessor é alguém que tem plena convicção de quem Deus é e de onde Ele está assentado. Quando o intercessor se coloca para interceder, para orar, ele sabe quem Deus é e onde Deus está assentado. Então, geralmente, os intercessores, aleluias, que sabem quem Deus é e onde Deus está assentado, geralmente eles iniciam assim as suas orações: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Foi assim que Neemias iniciou a sua oração, quando ficou sabendo da situação de Jerusalém, do seu povo, e foi assim que ele começou a orar e a interceder por Jerusalém. E como Jesus iniciou a oração que ele ensinou para os seus discípulos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa maneira de se dirigir a Deus não pode ser apenas, irmãos, de maneira vocal, mas tem que ser o resultado do temor que nós temos por Deus e da nossa intimidade com Ele. É verdade que o Pai e o Filho habitam em nós na pessoa do Espírito Santo. Mas antes
nós que somos intercessores precisamos crer que Ele está sobre um alto e sublime trono, entronizado acima dos querubins. Então nós temos que ter essa visão espiritual, que nós estamos aqui na terra, somos meros mortais e que Deus está assentado sobre um alto e sublime trono, entronizado acima dos querubins, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele tem o controle de tudo no universo, que Ele governa o universo e Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. É o nosso Deus que escreve a história da humanidade. E quando o intercessor se coloca na presença do Senhor, é com esse entendimento, né? É com essa convicção que ele dobra os seus joelhos. Olha o que Isaías escreveu lá no capítulo 15, no capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, falando de Deus, né? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Aí Deus fala agora, né? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então veja que visão maravilhosa Isaías teve. Deus sim, Ele está conosco todos os dias, mas Ele também habita nos lugares celestiais, acima de toda a potestade, acima dos querubins. Ele é o Deus Altíssimo. Então quando nós intercedemos, é com esse entendimento que nós temos que dobrar os nossos joelhos. Então quando nós intercedemos, nós unimos a nossa fraqueza humana aqui da terra com o poder de Deus lá do céu, irmãos. Quando nós oramos, nós conectamos o altar, o nosso altar aqui da terra, com o trono de Deus, o trono de graça lá do céu. Então quando nós dobramos o nosso joelho, existe essa conexão, essa junção, né? O nosso altar aqui na terra com o trono da graça de Deus lá do céu. Amém? Um terceiro ponto é o seguinte: o intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Então Deus é fiel à aliança que Ele fez conosco. E a aliança é uma das doutrinas na Bíblia. Nós temos uma aliança com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Deus, Ele é fiel a esta aliança. Ele guarda esta aliança e a sua misericórdia para com todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Nesta aliança, irmãos, Deus nos fez o seu povo e prometeu nos abençoar enquanto andarmos com Ele. Mas também Ele prometeu nos disciplinar quando nos afastarmos dEle. Então, enquanto andamos com Deus, Ele nos promete as suas bênçãos. E quando nos afastamos dEle, Ele não nos deixa, Ele não abre mão de nós. Mas quando nós nos afastamos dEle, Ele vai nos disciplinar, porque Ele é o nosso Pai e Ele nos ama. Por isso, o intercessor sabe que Deus é fiel à sua palavra, ao seu caráter, às suas promessas e à sua aliança. Então, intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Um outro ponto importante sobre oração é o seguinte: intercessor é alguém que insiste em suas orações. É alguém que importuna a Deus com as suas súplicas. Pode parecer estranho isso para você, mas o intercessor é alguém que importuna a Deus com as suas súplicas. Alguém que crê que os olhos do Senhor estão abertos, que os seus ouvidos estão atentos à oração que ele está fazendo. Por exemplo, na parábola do juiz iníquo, lá em Lucas 18, Jesus diz o seguinte: Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Então Deus fará justiça
para todos aqueles que noite e dia clamam diante do trono dele, que é o trono de graça, de amor, de misericórdia, de bondade. A parábola do amigo importuno também ensina sobre a importunação e a insistência nas orações a Deus. Após Jesus proferir esta parábola do amigo importuno, ele disse o seguinte: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, intercessor é alguém que cessa suas súplicas em favor de alguém ou de um caso específico somente após ser atendido por Deus. O intercessor, ele não cessa de orar a Deus em favor de alguém, em favor de uma situação específica. Enquanto Deus não atender a sua súplica, ele não para de interceder. Ele importuna a Deus, ele incomoda a Deus, ele persevera na oração. E é assim que nós temos que ser, um intercessor que importuna a Deus com as nossas súplicas, as nossas orações. Por isso que importunar a Deus com súplicas, orações, é uma atitude própria, irmãos, de um intercessor, de uma pessoa que ora mesmo. E para encerrar, eu quero compartilhar com vocês o quinto ponto, que é o seguinte: interceder, ou melhor, o intercessor é alguém que reconhece seus próprios pecados, os pecados da igreja e os pecados do mundo. Eu anotei aqui 3 orações para que vocês possam compreender bem isso. Então, deixa eu só repetir aqui o quinto ponto. Intercessor é alguém que reconhece seus próprios pecados, os pecados da igreja e os pecados do mundo. Então, olha, irmãos, como Neemias orou por Jerusalém. Ele orou assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite. Olha a importunação aí, irmãos, a insistência de Neemias. Que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Então ele está intercedendo, não por ele, pelos filhos de Israel, servos do Senhor. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ele se inclui. Ele também diz para o Senhor que ele não está isento. Ele é um pecador diante da presença do Senhor. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então, esta foi um pedaço da oração que Neemias fez diante do trono de Deus por Jerusalém. Então perceba que ele reconhece os seus próprios pecados, o pecado da sua casa, da sua família e o pecado da nação de Israel. Daniel também orou desta maneira: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Agora preste atenção. Temos pecado e cometido iniquidades. Ele se inclui. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra.
Aleluias. Então perceba, Neemias e Daniel, esses dois exemplos que eu estou citando, eles reconheceram seus próprios pecados, os pecados do povo, e eles, quando intercederam, confessaram a Deus que eram pecadores. E para encerrar, eu quero ler o versículo de 1 Timóteo 1,15. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele escreveu o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então perceba que Paulo, ele se considerava o maior dos pecadores. Então, com certeza, quando ele dobrava os seus joelhos para interceder pela igreja, para fazer as suas orações, ele reconhecia diante de Deus que ele era um pecador. Então, eu quero deixar no teu coração esta breve mensagem, esses 5 pontos sobre oração, para que você medite, para que você apresente isso diante do Senhor e que o Espírito Santo continue tratando no teu coração acerca da oração, da intercessão, porque nesse tempo, irmãos, e em todos os tempos, não somente em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, mas em todo o tempo, a Igreja do Senhor tem que orar e interceder diante do trono da graça, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero encerrar este vídeo fazendo a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Está lá em Mateus, no capítulo 6, o texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, ao nosso Senhor seja a honra, o poder eterno, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima.